Agradeço ao Banco Central a gentileza do convite para estarmos aqui, para compartilhar com os senhores as experiências e as preocupações dos órgãos de defesa do consumidor com respeito ao tema arranjos de pagamentos, princípios da transparência, segurança e proteção dos interesses econômicos e dos dados pessoais do usuário. A nossa atenção vai diretamente para o artigo 7º da Lei 12.865, que prevê que os arranjos de pagamentos e as instituições de pagamentos observarão os seguintes princípios, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Portanto, o artigo 7º prevê, lá já no seu caput, dois elementos importantes: parâmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central e diretrizes a serem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esses dois elementos, certamente, devem se complementar. Eu não conheço ainda a regulamentação já finalizada pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, as suas circulares, a respeito do assunto, mas o que nos permite dizer é que dos princípios que o artigo 7º prevê, um dos conjuntos mais importantes desses princípios são a liberdade de escolha, proteção de seus interesses, liberdade de escolha dos usuários, proteção dos seus interesses econômicos, tratamento não discriminatório, privacidade e proteção de dados pessoais, e transparência e acesso a informações claras e completas. Se nós formos a investigar, na verdade, esses parâmetros e diretrizes, eles devem estar em consonância ou com as leis existentes, ou e até mesmo com legislação em formação, projeto de lei, não é? Ou com esses parâmetros e diretrizes poderão ser construídos ao longo do tempo com base na experiência. Não existe ainda essa experiência que pudesse apoiar essa construção dessas diretrizes e parâmetros. Mas devo lembrar que o anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais e privacidade, que tramita no Congresso, é um excelente material oficial que deve ser levado em conta e esperamos que se transforme em lei. Infelizmente, nesse setor, o Brasil ainda está atrasado. E lá nós vamos encontrar o quê? Princípios gerais, regime de tratamento de dados, comunicação e intercomunicação de dados, tutela administrativa. Tudo isso compõe o conjunto de preocupações em torno desse setor. Mas sempre vai existir preocupações, dificuldades na aplicação da lei. Por exemplo, como disse o nosso palestrante da Tanzânia, uma comunicação, uma operação de pagamento, por sua natureza, ela significa uma comunicação de dados. E lembramos que dentre essas operações vão ocorrer, certamente, a comunicação e intercomunicação de dados de modo internacional. E aí nós nos deparamos com aquela questão daquelas transferências de dados sensíveis, comercialmente sensíveis, que o nosso direito precisa ainda dar uma boa resposta. Então, na verdade, se nós temos leis sobre esses aspectos, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, como vamos ver, certamente esse dispositivo seria desnecessário. O nosso Código do Consumidor ser editado, surgiu uma ADI no Supremo Tribunal Federal, e a Suprema Corte disse duas coisas, reconheceu duas coisas. Primeiro é que o CDC se aplicava
ao setor financeiro, bancário e financeiro. A segunda coisa, que isso não dava ao Banco Central a capacidade legal de reescrever o CDC para as operações bancárias ou financeiras. E isso, acredito que foi infelizmente, foi acréscimo infeliz do acórdão do Supremo, que logo em seguida o Banco Central revogou a sua resolução. Com essa norma aqui, da Lei 12.865, a respeito de arranjos de pagamento, não haverá mais essa dúvida. O artigo 9º se refere também que o banco poderá submeter à consulta pública as minutas de atos normativos. Então, queremos dizer que a consulta pública é uma fonte para se buscar parâmetros e diretrizes. Também no artigo 11 existe uma referência a que as infrações a esta lei e as diretrizes e normas do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, se aplicam às penalidades previstas na instituição financeira. Novamente, uma referência a uma lei existente. Isso quer dizer, todas as instituições de pagamento sujeitam-se às penalidades aplicáveis às instituições financeiras. O legislador teve a preocupação de gerar uma segurança jurídica em torno dessa questão de atribuições. E também no parágrafo único do artigo 11, há uma referência à legislação da defesa do consumidor e da defesa da concorrência. Nós percebemos que o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável ao setor de arranjos de pagamentos, sobretudo aquelas normas a respeito de cláusulas abusivas, acesso a informações, etc. Um outro aspecto que também está no meio das nossas preocupações é o desafio da interoperabilidade. E aí lembramos uma referência de uma especialista que diz: a interoperabilidade de pagamento móvel é uma meta usada em um país onde a simples interoperabilidade de telefone não funciona muito bem. Isso é uma preocupação do consumidor. Nós não sabemos como isso vai ocorrer. Na verdade, o sistema de AP, arranjo de pagamentos, exige um aperfeiçoamento de modelo e processo de negócios e de infraestrutura da tecnologia envolvida. Então, nós esperamos que, com essa mudança de modelo de negócio, seja possível se fomentar a competição. Disseminação do mobile payment no Brasil. Há uma perspectiva de 80 milhões de usuários até 2018. Esse do negócio promissor. O objetivo é tornar o meio de pagamento, ampliar o meio de pagamento às classes C, D e E. Portanto, é um negócio também sedutor para usuários e ofertantes. E veja que esse meio de pagamento precisa estar a serviço da inclusão financeira. Portanto, nós temos que lembrar que a questão do uso da tecnologia que nos remete a um ambiente de incerteza. Fraudes acontecem, e acontece agora, envolvendo um contingente de usuários mais vulnerável. Então, a resposta das autoridades para questões de lavagem de dinheiro, monitoramento de transação, fraudes e outras, e a questão da inconformidade, né, terá que ser dada num ambiente em que há um grupo de atores interessados, como consumidores, ofertantes de serviços de pagamentos, provedores de conteúdo, rede de serviço, fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de aplicativos e reguladores. Finalmente, desculpe. Ok. Finalmente, a questão relacionado a tarifas. Nós percebemos que o uso do celular dispensa o aluguel das máquinas. Então, como isso vai
aplicar com respeito à redução de custo para o consumidor. Nós temos um histórico de reclamações de consumidores com relação à tarifa de serviços bancários. A mensagem que nos parece mais adequada é que o poder do Banco Central para induzir tarifas módicas precisa ser efetivamente utilizado. Existe uma proposta de inclusão. Se o Banco Central não atua fortemente como a autoridade garantidora, pode-se frustrar a expectativa dessa proposta de inclusão financeira através das operações de arranjos de pagamentos. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e ficamos à disposição dos senhores. Muito obrigado.